Câmara Municipal de São Paulo vai receber esse congresso. O evento vai reunir centenas de rádios comunitárias de todo o estado e vai contar também com a presença de delegações do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Ceará e também de outros estados do país. Mas para falar com a gente sobre a expectativa deste congresso, nós vamos conversar agora com a advogada Marilene Araújo, ela que é a coordenadora do Departamento Jurídico do Fórum da Democracia na Comunicação. Seja muito bem-vinda por aqui no Bom para Todos, doutora Marilene. Boa tarde, Naama, boa tarde a todos a audiência da TVT. Acostumada com rádio, né? A gente fala muito de ouvinte, é uma TV aqui, né? Então, boa tarde nossos teleouvintes. É um prazer estar aqui. Legal. Nossos teleouvintes que estão nos acompanhando no rádio, na TV, a gente está simultaneamente no YouTube, em todas as redes TVT, completando 13 anos hoje. Marilene, vamos falar sobre o congresso, então, das rádios comunitárias, amanhã, na Câmara Municipal aqui de São Paulo. Essa é a terceira edição do evento. Como é que surgiu a ideia de realizar? Qual que é o objetivo desse congresso, Marilene? Então, a gente completa esse ano 25 anos da Lei 9.112, que é a lei que instituiu o serviço de radiodifusão comunitária no Brasil. Essa lei ela tem alguns parâmetros que justamente a democracia na comunicação você está democratizando a informação a todos. E aí surge a ideia da radiodifusão comunitária. Essa lei tem 25 anos e nesse ano de 25 anos da lei a gente não poderia deixar de reunir para fazer uma contextualização geral do que acontece hoje, os avanços que a gente teve, que são poucos, mas estamos na perspectiva de mais avanços, e de traçar um horizonte de mais democracia na comunicação para os próximos 25 anos, talvez, ou para a próxima década, quem sabe, né? Então, a perspectiva do Congresso é trazer essas realizações que aconteceram, que é mais no ponto de vista de distribuição de outorga. A gente tem problemas sérios de engessamento da Lei 9.112, a gente tem vários problemas no setor, existe um problema, na verdade, que não é só do setor de comunicação da radiodifusão comunitária, mas é da organização dos meios de comunicação no Brasil, que já nos nacionais já tinha alguns problemas legislativos, regulamentatórios, e isso também migrou na hora que a gente tem a conquista das outorgas da Lei 9.112 das rádios comunitárias. Por quê? Porque a gente surge num movimento de abertura política, onde você tinha um problema de distribuições de outorgas naquele momento, muito centralizado, apadrinhado, surge a rádio comunitária, ela democratiza essa relação do poder concedente com a população, de estar concedendo outorgas de rádio, no caso, né? E ajuda bastante no parâmetro de liberdade de expressão no mapa do Brasil. São 5.000 rádios no Brasil, 600 no estado de São Paulo. Mas a gente precisa avançar muito nessa questão da democracia na comunicação. Então, a gente tem polos para avançar. A gente tentou, pouco tempo atrás, tentou aprovar uma regulação da internet, do que chamou a lei da UPL de fake news, né, no Brasil, que é outra discussão tem uma democracia na comunicação, mas nessa questão da comunicação, de dar vozes às comunidades, de estar discutindo as questões reais, porque hoje a gente vive muito numa comunicação também que não tem território, uma comunicação que está nas nuvens, né, que é a internet, que é muito boa, por sinal, mas a gente tem que recuperar também uma comunicação de base, uma comunicação das relações sociais, aquela comunicação mesmo do dia a dia, do asfalto que não está feito, da falta de medicamento, às vezes, no posto de saúde, ou numa palestra muito boa que a escola vai fornecer e os pais vão ali se reunir. Então, essa comunicação do dia a dia, que são as comunicações vitais nossas. Então, a rádio comunitária também representa isso, e essa representatividade dessa vida real é muito importante para o momento que a gente atravessa hoje, um momento histórico que o mundo atravessa, e principalmente o Brasil, que já tinha problemas na regulamentação de comunicação, e a gente passa para um mundo digital com
os problemas que a gente tinha do tradicional, acumulando os problemas do digital. E a gente não tem democracia na comunicação e uma comunicação livre, a gente tem uma desorientação geral social. Então, assim, a importância da rádio comunitária, primeiro, eu queria colocar, e os avanços que a gente espera, porque são 25 anos de luta, de muita luta, pessoas que dedicaram a vida inteira a colocar essas emissoras no ar, e a gente precisa avançar. Para você ter uma ideia, a gente tem lá na 9.912 um artigo 20 que fala que o poder concedente à União, né, ela tem a obrigatoriedade de desenvolver a radiodifusão nacionalmente e capacitar as pessoas que queiram fazer comunicação comunitária. A gente fala hoje muito de educação midiática, né? E aí a lei já falava isso numa comunicação, capacitar as pessoas a se comunicar, a produzir o seu jornal, a sua rádio ali local. E o governo nunca fez um curso sequer, são 25 anos de abandono. Então a gente precisa rever isso, mas ao mesmo tempo a gente também tem boas novas e boas notícias. Aqui na capital de São Paulo a gente tem uma lei, a Lei 16.572, que traz uma política pública para a comunicação comunitária pela radiodifusão comunitária. E a gente conseguiu, por exemplo, em 7 anos dessa lei, que é de 2016, fazer 900 cursos na cidade sobre radiodifusão comunitária e capacitando jovens, adolescentes, moradores que queiram ali estar no microfone da rádio falando dia a dia. Então a gente tem aí um desafio pela frente e a gente tem também uma luta pela frente e também o que comemorar porque a gente conseguiu esse avanço. Então o Congresso ela tem como objetivo reunir essas questões, que é um passado de luta, problemas que a gente tem atual, mas um horizonte pela frente, trazendo autoridades, a sociedade civil, pessoas da academia, para estar discutindo esse novo horizonte, que a gente acredita que é o potencial da radiodifusão comunitária, que é essencial para a democracia na comunicação e a democracia dos meios de comunicação. Sem uma comunicação local livre, a gente não pode falar em democracia na comunicação sem dar vozes àqueles que não têm vozes, e não é vozes desorientadas, é vozes em cima de uma pauta, de uma realidade concreta, que é o dia a dia das pessoas. Então não é pauta desorientada, fumaça, que às vezes você vê aí que as pessoas... tem democracia, tem liberdade, mas em cima de fumaças aí, como a gente vê muito na rede. Não, a gente está falando de coisas concretas. Então, assim, não é possível avançar na democracia na comunicação e democracia da mídia sem que se tenha avançado nessa questão da comunicação comunitária. Então, a gente traz esse congresso chamando atenção para isso, e aí um caráter um pouco reivindicatório também, é que o poder público, e principalmente o governo federal, olhe com carinho e esteja também dialogando. O governo federal estará aqui com a gente dialogando, o Ministério da Cultura vem, o Ministério das Comunicações estará aqui presente, os 2 órgãos estarão aqui fazendo essa discussão, e a importância de a gente avançar nessas pautas, para que se tenha realmente democracia e democracia na comunicação concreta. Não dá para falar em democracia sem democracia na comunicação, né? Não tem como. Então é isso. Marilene, para a gente seguir aqui no nosso debate, eu queria que você falasse, você falou sobre a importância das rádios comunitárias, mas eu queria que você falasse também sobre as demandas das rádios comunitárias hoje no Brasil, o que se esperar, qual é o futuro das rádios comunitárias em São Paulo e no país todo? Então, essa é uma boa pergunta, excelente pergunta. A gente reivindica do governo políticas públicas concretas. Primeiro que deixem, deixem as pessoas que querem fazer rádio comunitária. Existe um campo burocrático muito grande nisso, documental, na tramitação desses documentos, uma dificuldade enorme que, com a questão da tecnologia, está se tentando diminuir bastante isso, mas ainda há isso. E existe também um abandono da área. Então, assim, além de ter esse abandono, quando a gente se dirige ao poder público, ao Ministério das Comunicações, a outros órgãos, não é desse governo, é uma coisa que se arrasta há mais de 25 anos, o que a gente encontra é muita dificuldade no setor. Então, há muita burocracia, há muita, às vezes até meio que estranho a gente falar, mas em plena liberdade total de comunicação pela internet, a gente ainda tem que demorar, às vezes,
4, 5 anos para uma pessoa ter uma rádio comunitária aqui no Brasil. É uma burocracia muito grande. Então, assim, essa é uma grande dificuldade da burocratização, da ausência de capacitação, da não aplicação na íntegra da lei por parte do governo. E aí a gente reivindica uma política pública realmente que desenvolva essas rádios, que fomente essa comunicação comunitária, diferenciada, pública. É um caráter público, não é público no sentido estatal, mas é caráter público porque os assuntos ali são assuntos de interesse local, de interesse público. Então, a gente reivindica uma política pública séria, de investimento mesmo nesse setor, porque, assim, se o governo, se o Estado, não estou falando nem de governo, se o Estado não pensa a comunicação, se ele não investe nisso, e se ele deixa apenas para alguns setores, é normal, se você deixa, economicamente falando, se você deixa só o setor econômico e o capital agir, você vai criar bolhas de concentração de poder e de dinheiro, é o que está acontecendo na internet, né? Então, é necessário, sim, uma política clara de comunicação, e essa política clara de comunicação passa pelo fortalecimento das rádios comunitárias. Então, eu acho que esse é um dos desafios que a gente tem, de estar fazendo esse debate, não só no governo federal, porque eu acho que os municípios estão debatendo isso, sim. São Paulo debateu, fez uma política concreta, séria no setor, e outros municípios têm debatido também essa questão, estados, mas é uma questão federal, é uma questão nacional. Então, assim, a importância de trazer esse debate para dentro do governo, articulado com a sociedade civil, com os interessados e com as rádios, para que nós possamos avançar.